Mais um dia marcado pela violência no Rio de Janeiro. Uma menina de 8 anos me deu um tiro. Ele não me viu com roupa de escola. Nós vivemos no país que é o 5º no mundo em assassinato de mulheres. Olha, jamais isso pra você que você não merece. Daco te dou outra. Daco te dou outra. Uma menina de 8 anos baleada. Agatha Vitória Félix, de 8 anos, é a 5ª criança vítima de bala perdida em 2019. Moradores do Complexo da Penha ficaram no meio do fogo cruzado. Nós, povos indígenas, a gente sabe muito bem que o que a gente está passando no Brasil é um genocídio. Crianças doentes, muito desnutridas e sem atendimento médico. Siga nos matando, que o Estado siga nos matando, que o Judiciário siga nos matando. Nós estamos aqui hoje para dizer que a favela quer viver. Quem sou eu? Eu sou artista, pesquisador e tradutor. Vivo e trabalho no Rio de Janeiro, estudo em artes visuais, na UFRJ. Venho traçando os meus percursos na pesquisa, tanto na filosofia política, na filosofia africana, na estética e também no pensamento de Bell Hooks. Eu sou Silvane Silva, eu sou professora, sou historiadora. Meu mestrado é sobre representações de mulheres negras na literatura, doutorado sobre mulheres quilombolas. Eu sempre gosto de dizer do meu trabalho como educadora e também na formação de professores. Eu acho que o amor na sociedade, ele ainda é visto sempre de um viés do amor romântico, né? Se a gente for pegar as músicas que eu ouvia na minha infância e que a gente escuta até agora, as músicas que estão aí na mídia, quando se fala de amor, é sempre um amor romântico, no sentido de que se aquela pessoa não ficar comigo, eu vou morrer. Eu tenho uma única pessoa que, de repente, eu encontro no caminho, olho, me apaixono, e aquela pessoa vai ser a definição da vida para mim, e sem aquela pessoa eu morro. Então, o que se entende por amor hoje em uma sociedade como a nossa, que é profundamente atravessada pelo pensamento conservador, o que se chama de amor dentro desse contexto é aquilo que garante a reprodução da norma heterossexual. E se é aquilo que garante a reprodução da norma heterossexual, é porque a gente está falando de um conceito que surge num contexto onde a branquitude se articula enquanto sujeito universal. Porque o amor também faz com que as desigualdades se mantenham em nome dele. Faz com que as pessoas matem as outras em nome do amor. Para mim, eu acho que o amor, ele nos serve como um alicerce, né? O amor no sentido de ter as pessoas com as quais você pode contar nesse sentido. É esse o lugar do amor na minha vida, né? Como algo que me segura, que me sustenta para que eu possa agir no mundo. Eu abordo o amor como uma força, como uma tecnologia política que produz a vida, mas vai fazer com que a gente consiga construir um sentido, apesar dessas inúmeras tecnologias de morte, de guerra que assolam a nossa própria existência. Quando o assunto é amor, é quase impossível não citar Bell Hooks. Sem sombra de dúvidas, a autora é uma das mais importantes intelectuais da atualidade. Publicou mais de 30 livros em que, através de uma linguagem acessível, passa um contexto complexo. Tratando assuntos como racismo estrutural, dinâmicas de raça, classe e gênero e novas perspectivas sobre o amor, Hooks nos convida a repensar o mundo à nossa volta e as nossas ações. No dia 15 de dezembro de 2021, Hooks faleceu aos 69 anos em sua residência, na cidade de Kentucky, deixando seus ensinamentos que são estudados por outros autores que retratam as mesmas pautas. Em relação ao amor transformador de Bell Hooks, ainda há muito a ser exercitado. A Bell Hooks, né, que é uma autora que vai pensar o amor não como um mero sentimento, como algo que já está dado, né? Ela pensa o amor como uma ação, como uma ética de vida, né? Ela diz que o amor é o que o amor faz. Então, o amor se dá na prática. Não adianta eu dizer que eu amo, eu tenho que demonstrar esse amor nas minhas ações cotidianas. Ela tá trabalhando com a questão da transformação social. Então, se o mundo fosse verdadeiramente organizado por uma ética da responsabilidade
para com a vida do outro, o mundo para além da raça. O amor, ele tem uma série de ingredientes que ela enumera, né? Que passa por cuidado, atenção, compromisso, sinceridade, né? Então, ela elenca uma série de ingredientes que faz com que esse amor seja, de fato, um amor verdadeiro, de acordo com como ela pensa. Eu acho que é isso que a Hooks está mobilizando em algum sentido e que eu também mobilizo, de modo que esse outro mundo que a gente disputa seja um mundo onde o feminismo não precisa existir, a ética do amor não precisa existir, porque eles já vão ser, desde já, fundados numa lógica de coabitação que não é uma lógica de coabitação violenta como a modernidade criou. Então, esse amor como ação, esse amor como ética de vida, se a sociedade, de uma maneira geral, pudesse pensar um pouco mais sobre isso, né? Ela mesmo diz que a gente costuma acreditar que já nascemos sabendo amar, né? Ela diz isso no livro Tudo sobre o Amor, que a gente nasce e pensa que o amor está dado, que todo mundo vai saber amar, que é uma coisa automática. E ela diz não, para a gente saber amar, a gente precisa aprender a amar. E a gente vai aprender isso na nossa família, na escola, no cotidiano, nas nossas relações. O amor age. O amor é potente, mas o amor ainda tem uma cara. Quando se pesquisa sobre o amor, os resultados são quase sempre os mesmos. São beijos, corpos seminus, corações a rodo, cupidos, o amor de Deus. Vermelho, vermelho e mais vermelho. São casais, na esmagadora maioria héteros e brancos. Qual a raiz desse contexto amoroso e o que ele faz? Amar é praticar. Cuidado, afeição, responsabilidade, respeito, confiança. O desamor é o contrário disso. E ele, infelizmente, vem sendo protagonista ao longo dos anos na sociedade. Sim, o amor é um motor político. Sim, o amor também tem seus problemas. Existe muita prática de desamor no cotidiano da sociedade brasileira, da sociedade mundial, né? Isso tem muito a ver com o modo de vida capitalista, principalmente, né? Como as relações se dão, né, no modo de vida capitalista, que prega, em primeiro lugar, um princípio de individualidade. Então, racismo, sexismo, patriarcalismo, fobias de diversas formas que fazem com que as pessoas, alguns grupos, né, sejam marginalizados, sofram violência. Nesse texto a gente vai falar que a falta de uma ética do amor enquanto princípio organizador das sociedades faz com que as sociedades sejam sociedades de inimizade, onde a nossa diferença cultural, e seja ela relacionada à categoria do gênero, sexualidade, raça, etnia, nacionalidade, ela articula isso que tanto ele quanto o Carl Smith chama de inimigo. E esse inimigo não é uma pessoa com a qual a gente não tem, não se trata de uma mera afinidade. Se trata de uma disputa por um aniquilamento ontológico, porque esse aniquilamento ontológico, ele sustenta as estruturas de pensamento ocidental. Então, se isso é o que organiza a nossa sociedade, isso é desde já o desamor. Vivemos em constantes marés. E estamos acostumados, muitas das vezes, a molhar os pés no raso e tirar rápido com medo do frio. Mas se a gente se acostumasse com o fato da água ser fria, o mergulho seria transformador. A maré é fria, mas o que importa é o nosso movimento. E o amor tem muito a ver com a água nesse sentido. Ele não põe fim aos nossos problemas. O amor não vai salvar o mundo, mas ele garante com que nós construamos um caminho. Ela vai interferir no mundo, né? Nas nossas relações com as outras pessoas e vai conseguir fazer uma transformação no mundo. Então, eu acredito que se nós prestássemos mais atenção na nossa prática cotidiana amorosa, levando em consideração esse amor como ética, considerando a força que o amor como ética de vida pode ter, nós conseguiríamos fazer uma transformação no sentido de melhorar o mundo
melhorar as nossas relações humanas. O amor, ele pode ser revolucionário nesse sentido que ele nos empodera, que ele nos encoraja e ele faz com que a gente coloque toda a nossa potência de vida na nossa experiência, na nossa prática cotidiana. We've always thought of our heroes as having to do with death and war. And, you know, when we think of Joseph Campbell and the whole idea of the heroic journey, it's rarely a journey that's about love. It's about, you know, deeds that have to do with conquering, domination, what have you. And so part of what I wanted to say to people is that living as we do in a culture of domination, to truly choose to love is heroic. To work at love, to really let yourself, you know, understand the art of loving. A nossa sociedade brasileira está passando por um momento bastante difícil, né? O Brasil sempre foi um país construído, né, em base de ódio, morte, assassinato e sangue. Desde quando os europeus invadiram aqui, é uma sociedade construída em base da violência, né? Então, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, muito embora a gente tenha essa visão totalmente errada de nós mesmos, que não, o brasileiro é um povo pacato, é um povo amigável, né? A gente é bem o contrário disso, né? Se a gente for olhar nossas estatísticas de violência. A Bell Hooks traz uma lente pela qual a gente pode ler essa nossa realidade e traçar para o nosso grupo também expectativas de que esse desamor todo a gente pode também reverter. Como que ele aparece nesse sentido, né? Ele aparece, por exemplo, quando a gente, nesse lugar, nessa função de cuidar da nossa comunidade, vai, por exemplo, como diz a Joy James, socorrer uma pessoa querida por nós 2 horas da manhã na casa dela, porque ela está passando mal ou porque ela está tendo um problema. Isso é uma prática de amor no sentido de que se trata de uma articulação de responsabilidade ética para com a vida do outro. A prática de educadoras e educadores que considerem esse ensinar a amar, como ela diz, não nascemos sabendo amar, precisamos aprender como amar. Então, acho que essa prática tem que estar, assim, nos cursos de formação de professores, no nosso cotidiano, né? Que a gente converse sobre isso, para que as nossas relações elas possam se transformar, porque isso vai nos trazer potência. Porque isso vai nos trazer alegria, né? E viver nesse mundo de uma maneira mais alegre, mais potente, a gente precisa aprender a amar dessa maneira verdadeira. Sabendo que a gente pode ser honesto e não sofrer pela nossa honestidade. Quantas lágrimas ecoam nas calçadas dessa vida, quantas poças já paradas por ficar desentendidas. Quantos são os sofrimentos daqueles incompreendidos, enquanto os que vêm de cima não se importam nem carregam qualquer culpa ou se encarregam de um olhar com empatia. Vida não é maré mansa, inunda todo o coração. E apesar da injustiça, a ação gera reação. Rema, rema, remador, mas rema devagarinho. Rema, rema, remador, vai de encontro ao caminho. Tá raso, vai buscar. É de gota em gota que se faz o mar. Tá raso, vai buscar. Bom marinheiro é o que sabe remar. Fé no remo, fé na
jogo há de virar. Vê se crê no que eu te digo, o amor não é pra bambear. O amor não vai fazer com que a gente, em função das mazelas psíquicas que são mobilizadas pelo racismo, a gente não se mate, por exemplo. Não é como se amor e ódio fossem conceitos opostos, né? E eu acho que tanto a Hooks, mas principalmente a Audre Lorde, vão pensar muitas formas interessantes de mobilizar a própria raiva, o próprio ódio, sem deixar com que isso nos consuma. Porque a gente tem raiva do mundo. A gente tem raiva da atual conjuntura, do atual governo, né? E a gente é profundamente marcado por essas tecnologias de ódio, de raiva, que são intrínsecas ao próprio modo de subjetivação que o racismo articula. O amor é isso. Se a Hooks vai falar que o amor é o que garante a nossa revolução mais profunda, é porque ele tem potencial de fazer com que nós consigamos articular o fim do mundo como nos foi dado a conhecer. Isso é amor, mas pode ser que não. E habitar essa contradição é importante para fortalecer as nossas comunidades, criar rotas de fuga e pensar outras formas de habitar o mundo e de conseguir articular novas formas de vida sem sermos marcados pela intransigência da diferença cultural e pelos sistemas de dominação e opressão. Lendo a obra da Bell Hooks, ela nos dizer da nossa complexidade, mas também dizer da nossa potência. O quanto nós podemos nos transformar em pessoas muito potentes. Eu acho que é uma coisa que, para mim, fica da leitura da Bell Hooks, de tudo que eu já li dela. Ela é muita coisa, eu não conseguiria definir um único ponto como algo principal. Mas uma das coisas que eu gosto, acho que eu poderia dizer assim, que mais me pega e que eu gosto muito da leitura da Bell Hooks, é ela nos fazer pensar sobre a nossa humanidade. Então, observando os nossos pontos fracos, aquilo que a gente tem dificuldade de resolver, mas refletindo sobre eles e sabendo como melhorar esses pontos, assim, no sentido de, a cada dia, a nossa vida ter mais potência para realizar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer para nós e para os nossos. E eu acho que ela aponta caminhos para isso. Que o amor, como sugere o próprio trabalho, ele não é só o amor romântico, ele também é essa força que gera vida e que garante as novas possibilidades para além do que foi dado como fixo, como estável e que aniquila a gente todo dia. Seja amor como não vê-se amanhã, aquela morte quando bate, perde o medo da morte. Que leva garotas em idade escolar para conhecer o trabalho de pesquisadoras. A mulher pode estar aonde ela quiser e ela deve ocupar os espaços que ela quiser. Y'all are treating us wrong. We shouldn't have tears. Tá mostrando, então vai ser fácil a gente poder unir o Brasil com o amor de novo, se Deus quiser. A cabeça que se alimenta de coisas boas é uma cabeça de um vencedor. Parece uma coisa boba, mas eles falam no conto de Ori: o Ori de um vencedor vencerá. No final das contas, o amor nos salva apenas se quisermos ser salvos. O caminho para o amor não é árduo ou oculto, mas precisamos escolher dar o primeiro passo. Simbora! Seja amor como se não houvesse amanhã. Aquele amor quando bate, você perde o medo da morte. E quem foi que disse que não existe amanhã? E se esse amor ainda tá lá, aí cê é um cara de sorte, hein? Nem sempre a gente escolhe o caminho certo. Não consegue ou não tá esperto, porque o certo nem sempre está por perto. Perto
perto, digo aos olhos do coração. Não se pode ter tudo e nem tudo que se tem está ao alcance das mãos. Ninguém aguenta ouvir os outros reclamar. Ninguém aguenta mais ouvir os outros reclamar. Chega pra cá, então que eu vou te dar um plá. Vamos lá, wake up, que é hora de acordar. Sei que cê tá e todos estamos na luta. Cê tem uma boca e 2 ouvidos, filhão, então escuta. A coisa aperta, cê já quer meter o pé. Vai me dizer que cê prefere o ódio ao amor, neguinho, qual é? Pode dizer então. Mais uma vez. Então, mais uma vez o bem vem correndo por fora. Sem novela, fera, agora chegou a nossa hora. Disfarça e chora, mas não corre da treta. E nem venha me dizer que a coisa aqui está preta. Meu caro amigo, me acompanhe, por favor. É tanto hipócrita nesse mundo que os bons acabam entrando no jogo. Esse é o jogo, brincou com fogo. O sol nasce pra todos, mas a sombra é pra poucos. O legal agora é tirar onda de careta. Diz que não fuma maconha, mas se junta com os picaretas. Julgando os outros, metendo pau. Eu sei que o amor faz o bem, eu sei que o amor vence o mal. Eu sou daqueles que são chamados de loucos, mas quando entram no jogo não se contentam com pouco. Dado o recado, não entre em parada errada. Sem essa de pecado, então vem comigo, molecada.